A paz do Senhor Jesus, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Então hoje vamos para mais um vídeo, né, mais um estudo. Galera, eu mudei um pouco, né, eu estava usando esse formato, né, de documento. Vai seguir a mesma linha, tá, só que eu vou colocar agora em um pouco mais visual, né, não sei se esse branco vocês gostam, depois você deixa no comentário aí o que que vocês acham, tá. Mas eu curti mais esse deixa eu quadrar aqui. Eu curti mais esse aqui, né, que é mais visual, é o mesmo conteúdo só que visual, tá, a mesma coisa só que visual. Dá um pouco mais de trabalho, mas tranquilo. Eu acho que vocês conseguem visualizar melhor do que tudo branco assim, tá. Opa. Então, eu vou só botar esse negocinho aqui, que caiu aqui. Então eu acho que dessa forma aqui fica melhor, tá. Então hoje a gente vai falar sobre Jesus Cristo, tá, nosso Salvador. Então vai ser dividido em quatro etapas, tá? Suas naturezas, a vida de Jesus Cristo, a ressurreição de Cristo e a volta de Jesus, tá bom? Então, começando aqui, a gente vai começar pelas suas naturezas. Quais são, né? Jesus é o verdadeiro Deus e o verdadeiro homem, possuindo as duas naturezas. Então, natureza divina. Em forma de Deus, ele criou tudo. Ele perdoou pecados e reivindica a mesma honra do Pai, tá bom? Então, essa é a natureza divina dele. Natureza humana. Seu nascimento, de sua mulher, né, de uma mulher, perdão, foi de Maria, nascimento virgem, né, de uma mulher virgem. A sua circuncisão, comprovada pela genealogia, Mateus. Suas emoções e necessidades. Então ele era completamente homem e Deus encarnado na terra, tá? Então ele tinha essas duas naturezas, tanto divina quanto humana, tá bom? Hã, e tem a questão também da impecabilidade, que Jesus não pecou. Os 33 anos dele, ele não pecou, não teve um pecado. Jesus nunca pecou, embora ele fosse plenamente homem, possuindo corpo humano, mente humana, alma e emoções, e ele não pecou. Foi o único ser que andou na terra que não pecou. A vida de Jesus Cristo. Vamos começar aqui. A vida de Jesus Cristo. Introdução aos evangelhos. Os evangelhos escritos por Mateus, Marcos, Lucas e João são registros sagrados que proporcionam uma visão holística da vida de Jesus. Cada autor, guiado pelo Espírito Santo, destaca aspectos únicos da pessoa e do ministério de Cristo, oferecendo uma riqueza de entendimento quando estudados em conjunto, tá? Ao compreender diferentes perspectivas, somos enriquecidos na compreensão da magnitude do Salvador. Até aqui em João 20:30. O nascimento e a infância. Os relatos do nascimento de Mateus, né, e Lucas revelam a entrada extraordinária do Filho de Deus da história humana. Cada detalhe dessa genealogia, até os eventos em Belém e a visita dos magos, carrega significados profundos. Jesus nasceu há cerca de quase 2000 anos, tá? Em Belém, e foi criado em Nazaré. Ele cresceu como um judeu comum da época, aprendendo a escritura e tradições do seu povo. Desde pequeno demonstrava um conhecimento extraordinário. Aos 12 anos, impressionou os mestres no templo com sua sabedoria e entendimento. Estudar esses relatos não apenas nos conecta à raiz da esperança messiânica, mas também destaca a humildade e divindade de Jesus. Seu ministério inicial, ó. Durante anos viveu uma vida simples, trabalhando, estudando, mas aos 30 anos iniciou seu ministério durante cerca de 3 anos. Percorreu várias cidades, pregando sobre o amor de Deus e o reino dos céus. Ele falava com todos, desde os mais ricos até os mais marginalizados, usando parábolas para ensinar de maneira clara e acessível. Ao investigar o início do ministério de Jesus, especialmente seu batismo por João Batista, percebemos a revelação da Trindade, que é o início
público da missão redentora. A Trindade é Pai, Filho e Espírito Santo. A voz do Pai, o Espírito Santo tem forma de pomba, desce até ele, né? Que quando ele está sendo batizado por João, desce um clarão de luz assim, se eu não me engano, né? Desce uma pomba, né, em cima dele assim, e tem uma voz do céu que fala: Esse é meu filho, que com ele eu me alegro, ou me comprazo, alguma coisa assim. Então, já ali, né, já há inícios ou indícios que realmente era o Filho de Deus. Aí tá aqui, a voz do Pai, o Espírito Santo em forma de pomba e a aceitação da missão são elementos cruciais para que aponta para a singularidade do ministério de Jesus. Eu tenho um outro documento aqui também, que ele mostra um pouco mais como foi a jornada do ministério de Jesus, tá? Eh, que tá aqui, ó: "Enquanto Jesus esteve entre nós, ele exerceu o ministério, isto é, um serviço. Ele mesmo deixou isso bem claro quando declarou que tinha vindo ao mundo para servir as pessoas e não para ser servido", aqui em Mateus 20:28. Jesus esteve entre nós e serviu-nos como profeta, sacerdote e rei, tá? Eu via pessoas falando, né, que ele, por ser profeta, não dava para ser profeta de Deus, mas, hã, por ele ser profeta, não diminui, né, a divindade dele, tá? Só aumenta, porque realmente ele veio para servir nós. Então isso é bem interessante. Jesus entre nós, um profeta, sacerdote e rei. Ele não teve o prestígio de um grande profeta, as honrarias de um sumo sacerdote ou as regalias de um monarca. Pelo contrário, assumiu para si apenas um conjunto de responsabilidades associadas a esse ministério, para através da sua vida realizar a ação mais espetacular da história, amar-nos de modo radical. É, isso aí. Aí tá aqui, ó, importante. Esse é um princípio fundamental que devemos levar em consideração ao refletirmos sobre a pessoa bendita do Salvador. Mas vamos voltar aqui. Agora vamos para milagres e sinais. Os milagres realizados por Jesus não são apenas demonstrações de poder, mas revelações da natureza divina e do reino de Deus. Além de pregar, Jesus realizou muitos milagres, curou enfermos, restaurou a visão de cegos, expulsou espíritos malignos e acolheu aqueles rejeitados pela sociedade. Leprosos, pecadores, mulheres desprezadas e até cobradores de impostos. Com suas ações, mostrou que o amor de Deus não faz distinção entre pessoas, tá? Todos nós somos amados por Deus. Ao estudar eventos como a cura do cego de nascença, João 9, aprendemos sobre a compaixão de Jesus e sua capacidade de transformar vidas física e espiritualmente. E Jesus, ele é, né? Ele é demais. Gente. Ó, o ensinamentos e parábolas. As palavras de Jesus são fontes inesgotáveis de sabedoria. Estudar seus ensinamentos como o Sermão da Montanha, Mateus 5,17, nos leva a compreender os princípios do reino de Deus. As parábolas como a do bom samaritano, Lucas 10:25-37, revela profundas verdades espirituais de maneira acessível e memorável. Confronto com líderes religiosos. Jesus também confrontou os líderes religiosos da época, denunciando a sua hipocrisia e falta de misericórdia. Suas palavras incomodaram as autoridades, que começaram a conspirar contra ele, que queriam matar ele, né? O embate de Jesus com os líderes religiosos, como visto em Mateus 23, ilustra a sua firmeza contra a hipocrisia e seu chamado à verdadeira justiça. Estudar esses confrontos nos desafia a examinar nossas próprias atitudes religiosas e a buscar autenticidade em nossa fé. Momento de oração. A vida de Jesus é pontuada por momentos intensos de orações, como no Getsemane, Mateus 26:36-46. Estudar esses momentos nos revela sua profunda comunhão com o Pai e nos inspira a cultivar uma vida de oração constante. Se o próprio Filho de Deus, ou Deus, fazia essa questão de orar, imagina a gente.
Então, assim, ele deixou um exemplo pra gente, né? Ore, ore incessantemente, ore, ore, ore que o céu se abre. A traição, por fim, foi traído por um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, e entregue às autoridades. Foi julgado e condenado à morte por crucificação, uma das formas mais cruéis de execução da época. Mas sua história não acabou ali, ela continua. Então, depois disso tudo que ele viveu, quando ele teve a última coisa que foi a traição, né? Que ele tinha que morrer por nós, né? Nossos pecados. Então, eu até aqui, ó, no pecado, eu falei sobre a questão do sacrifício de Jesus, né? No vídeo anterior eu falo, né? Diante da capacidade humana de lidar com o pecado por conta própria, Deus providenciou uma solução através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Jesus, o Filho de Deus, morreu pelos pecados da humanidade, oferecendo perdão e reconciliação a todos que creem nele. Está aqui em João 3,16 e Romanos 5,8. A morte e a ressurreição de Jesus são o fundamento da nossa salvação e a única maneira pela qual podemos ser reconciliados com Deus e receber a vida eterna. É. Então, quem não assistiu o vídeo anterior do pecado, assiste, que foi bem, bem legal, tá? Então, agora a gente vai para a ressurreição de Jesus Cristo. Então, tá aqui, ó, a profecia da ressurreição. A ressurreição de Jesus foi profetizada na escritura do Antigo Testamento, especificamente no Salmo 16:10, onde Davi profetiza que o Messias não viria à decomposição. Isso significa que ele seria ressuscitado antes que seu corpo começasse a se decompor. Essa profecia foi cumprida na ressurreição de Jesus, como descrita em Mateus 28:6. Ele não está aqui, pois ressuscitou, como havia dito. Olha só. A importância da ressurreição. A ressurreição de Cristo é fundamento da fé cristã. Ela confirma a sua divindade e o poder de Deus sobre a morte. Paulo enfatiza isso em 1 Coríntios 15:17, dizendo que se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Então, quer dizer, se Cristo não ressuscitou, não vale de nada a nossa fé que a gente tem nele, tá? Então, se ele não ressuscitou, mas como ele ressuscitou, vale de muito a nossa fé. A ressurreição não apenas valida a missão de Jesus, mas também abre o caminho para a salvação e a vida eterna, que foi o que eu tinha falado lá no último vídeo, né, do pecado. Testemunhas oculares. Vários relatos bíblicos registram testemunhas oculares da ressurreição de Jesus. Os evangelhos apresentam relatos de mulheres como Maria Madalena e dos discípulos, incluindo Pedro e João, que viram o túmulo vazio e encontraram Jesus ressuscitado. Então, depois Jesus morreu, foi numa sexta, passou 3 dias, foi no domingo ele ressuscitou. Então ele ficou 3 dias, né, como a profecia já falava. O apóstolo Paulo também menciona as aparições de Jesus a mais de 500 pessoas de uma só vez, em 1 Coríntios 15:6, provando ainda mais a realidade da ressurreição. Então ele vive, tá? A gente conversa com ele, então assim, ele vive, tá? A importância da ressurreição na vida de Cristo. A a ressurreição de Cristo tem implicações profundas para a vida cristã. Ela oferece esperança de vida após a morte e poder para viver uma vida transformada aqui e agora. Romanos capítulo 6, versículo 4, nos diz que assim como Cristo ressuscitou dos mortos, também podemos andar em novidade de vida. A ressurreição, não sendo ela um mero evento histórico, afeta a vida de todos crendo em Cristo Jesus. Então, é muito importante essa questão, né, que a gente que crê em Jesus, segue ele, após a nossa morte a gente não vai morrer, né, a gente vai ter a vida eterna. Claro que tem um critério de mandamentos para a gente seguir para acontecer isso, tá? Mas a gente fazendo as coisas certinho, a gente vai sim ver Jesus novamente. A derrota da morte e do pecado. A ressurreição de Jesus representa a vitória final sobre a morte e o pecado, como afirma 1 Coríntios 15:55. 15:55. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão?
Jesus conquistou a morte, oferecendo a todos os que creem a oportunidade de ser libertos da escravidão, do pecado e da condenação eterna. Tá? Aqui, que até no vídeo aqui do homem, eu falei sobre isso, que é a consequência sobre a morte, que é a morte eterna, que está aqui, ó, conhecida como a segunda morte. Ela é um banimento perpétuo da presença de Deus, resultando da escolha de não seguir Jesus e aceitar o salário do pecado. Que está até aqui, ó, que é o pecado, pense, eu coloquei, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então tá aqui, ó, o pecado do salário é a morte. Para aqueles que não creem e seguem Jesus, tá bom? A ressurreição e a promessa da vida eterna. A ressurreição de Cristo é garantia de promessa da vida eterna para todos os que creem nele. Jesus disse em João 11, 25, 26, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, nunca morrerá. Então é o que a gente está sempre falando aqui nos vídeos. Essa promessa nos dá esperança além da vida terrena, sabendo que a morte física não é o fim, mas apenas o começo da vida eterna com Deus. Oh, glória! A missão da igreja. A ressurreição de Jesus é central para a missão da igreja. Mateus 28, 19, 20, conhecido como a grande comissão, ordena que os discípulos vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os e ensinando-os a obedecer a tudo que Jesus ordenou. Essa missão é fundamentada na autoridade e na realidade da ressurreição de Cristo, que capacita os crentes a compartilhar o evangelho com o mundo. A nossa missão é evangelizar, é fazer discípulos, que está igual aqui, ó, discípulos de todas as nações, batizando e ensinando a obedecer tudo que Jesus ordenou. Eu sou um novo convertido, tem 3 meses agora, aceitei Jesus como único de Salvador, me batizei e estou seguindo os mandamentos, claro, né? Tentando ali ser um homem justo, correto, como Jesus foi. A missão da igreja, agora aqui, ó, a esperança da segunda vinda. Finalmente, a ressurreição de Jesus aponta para a sua segunda vinda, quando ele retornará para estabelecer o seu reino e redimir completamente a sua criação. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 a 17, descreve como os crentes serão ressuscitados e arrebatados para encontrar o Senhor nos ares. Essa esperança da segunda vinda nos motiva a viver em santidade e a compartilhar o evangelho, sabendo que um dia estaremos com o Senhor para sempre. Então, a gente tem que perseverar, tá? Continuar em Cristo, pecando, mas se redimindo, pedindo perdão, buscando sempre o Senhor, orando, jejuando, lendo a palavra, né? Que é as escrituras que Deus deixou para nós, e seguir firme com ele, tá? Não desvaziar, não deixar esfriar esse amor. Aí tem aqui que é o último, né? Que é a volta de Jesus Cristo, que é a segunda vinda dele. Então tá aqui, ó. Desde que Jesus ascendeu aos céus, após a sua ressurreição, ele deixou uma promessa clara: ele voltaria. A segunda vida de Cristo é um dos temas centrais da fé cristã, e as Escrituras nos dão várias descrições e ensinamentos sobre e como e por que isso acontecerá. Vamos ver passo a passo o que a Bíblia diz sobre esse momento tão aguardado. Então vamos lá, vamos ver. A promessa de Jesus. A Bíblia nos garante que Jesus voltará. Em João 14:3, ele próprio disse: voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Olha, forte. Essa promessa é reafirmada pelos anjos após a ascensão de Cristo em Atos, capítulo 1, versículo 11. Este mesmo Jesus que dentre vós foi elevado aos céus voltará da minha mesma forma como viram subir. Forte também. A primeira vinda de Jesus trouxe salvação e a segunda terá o julgamento e o estabelecimento definitivo do seu reino.
Que a primeira vinda ele veio declarar o reino, né? Ele veio falar abertamente do reino de Deus. E a segunda vinda ele vai realmente escolher, né? Pegar os escolhidos que fizeram o que ele deixou de mandamento e ele vai levar para o reino de Deus. Então, a primeira vinda ele veio falar do reino de Deus. A segunda vinda ele vai levar nós para o reino que ele falou no início, que foi a primeira vinda dele. A volta de Cristo será visível e pessoal. A Bíblia deixa claro que a volta de Jesus será um evento visível e inegável. Em Apocalipse, capítulo 1, versículo 7, está escrito: Eis que ele vem com as nuvens e todo olho verá. Não será algo secreto ou simbólico, mas um retorno literal, onde todos, crentes e não crentes, verão o Senhor voltando em glória. Forte. Em Mateus 24:30, Jesus disse: Aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão, demonstrando que a sua volta será evidente a todos. De hora desconhecido. Embora a promessa da volta de Cristo seja certa, a Bíblia nos diz que ninguém sabe o dia nem a hora. Mateus 24:36. Somente um Pai conhece o momento exato. Isso significa que devemos estar constantemente preparados, como Jesus advertiu em Mateus 24:42. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Então temos que vigiar, orar, jejuar, buscar intensamente Deus, tá? Jesus, porque pra gente não desviar do caminho quando ele voltar, não pegar a gente de surpresa. A gente precisa estar esperando, tá, de prontamente a volta dele. Esse estado de prontidão é a parte fundamental da vida cristã, nos mantendo fiéis e atentos à sua volta. Jesus voltará em glória e poder. Ao contrário da sua primeira vinda humilde, quando nasceu como um bebê em Belém, a segunda vinda de Cristo será em glória e poder. Em Mateus 24:30 está escrito que virá sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Não haverá mais dúvida ou confusão sobre quem ele é. Ele retornará como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Apocalipse 19:16. Para julgar os vivos e os mortos e estabelecer o seu reino eterno. Oh, glória! O julgamento. A volta de Cristo trará consigo o julgamento final. Em Mateus 25:31-32, Jesus descreve o Filho do Homem sentado em seu trono de glória, separando as nações como um pastor separa as ovelhas dos bodes. Aqueles que colocaram a sua fé em Cristo serão salvos, e aqueles que rejeitaram a verdade enfrentarão o juízo eterno. Apocalipse 20:12-15. Nos dá uma visão clara do julgamento, onde os livros foram abertos e todos foram julgados segundo as suas obras. É forte. A esperança dos cristãos. Para os cristãos, a volta de Jesus é motivo de grande esperança. Em 1 Tessalonicenses 4, capítulo 4, versículo 16-17, Paulo descreve que o próprio Senhor descerá dos céus com grande brado, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então os que estiveram vivos serão arrebatados para se encontrar com o Senhor nos ares. Essa é uma das maiores esperanças da fé cristã. Está em Cristo para sempre, e ele prometeu nos levar para estar com ele. Em João capítulo 14, versículo 3. Essa é a promessa que nos dá confiança e alegria. Isso aí. Eu coloquei aqui, ó. A volta de Cristo não é apenas uma doutrina distante, mas uma verdade que deve impactar nossa vida diária. Sabemos que ele voltará de maneira gloriosa, e isso nos chama a viver com vigilância, santidade e esperança. O apóstolo Pedro nos exorta a viver de modo santo e piedoso, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Segundo Pedro, capítulo 3, versículo 11 e 12, portanto, que a certeza da volta de Jesus nos inspire a sermos fiéis, a amarmos a Deus e ao próximo, e a permanecermos firmes na esperança da vida
eterna com Cristo. Oh, glória, aleluia, Senhor. O legado de Jesus Cristo. Jesus foi, Jesus foi mais do que um mestre ou líder religioso. A sua vida foi um exemplo de amor, compaixão e obediência a Deus. Ele é reconhecido como Filho de Deus, aquele que veio ao mundo para nos salvar. Por meio da sua morte e ressurreição, abriu o caminho para a vida eterna. Hoje, milhões de pessoas seguem os seus ensinamentos e encontram nele esperança e redenção. Eu deixei uma frase final aqui que fala: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. João, capítulo 14, versículo 6. Ninguém vem ao Pai a não ser por ele. Então vamos buscar, vamos glorificar Jesus, porque ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por ele. Tá? Então vamos continuar na nossa fé, buscando, orando, jejuando, esperando a vinda do Salvador. Eu até peguei aqui embaixo aqui outras coisas aqui que fala aqui, ó, que fala sobre a profecia sobre Cristo, né? Fala sobre o nascimento dele, seria da semente de uma mulher, nasceria de uma virgem, seria filho de Deus, seria semente de Abraão, nasceria em Belém de Judá, seria chamado de Emanuel, cheio do Espírito Santo. Ministério: terá um porta-voz, seu ministério será de milagres, seu ministério começará na Galiléia, ensinará por parábolas, seria luz para o mundo. A morte: traído por um amigo, vendido por 30 moedas, acusado falsamente, sede e fome na cruz, sentiu-se abandonado, trevas sobre a terra, enterrado com os ricos. E a ressurreição foi predita pelos profetas e pelo próprio Jesus. E aqui eu peguei, que é aqui em João 14, capítulo 14, versículo 6, que fala: eu sou a videira, eu sou a luz do mundo, eu sou o bom pastor, eu sou a porta, eu sou o pão da vida e eu sou a ressurreição. Então, basicamente é isso, tá? Foi isso hoje, tá? Sobre Jesus Cristo. Não sei se ficou um pouco longo o vídeo, se eu conseguir passar o que eu queria passar para vocês, tá? Se tiver algum feedback, alguma coisa pra gente para comentar, não deixe de comentar, compartilhe com quem precisa saber sobre isso, tá? E o próximo vídeo seria a salvação. Como a gente tá seguindo uma trilha bem legal, e também deixa seu like aí, comenta. E se vocês curtiram esse formato, não só mais de mapa mental, mas de mais com um PDF, vocês também comentam aí o que vocês acharam. E muito obrigado, até a próxima. Ficou um pouco longo esse vídeo, mas eu espero que vocês escutem, tá bom? Até a próxima. Fiquem com Deus. A paz do Senhor.